Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada. Hoje eu vou compartilhar com vocês a confecção deste cropped em squares de crochê. Aprenda a criar peças incríveis e exclusivas com crochê. Está buscando um novo hobby ou quer aprimorar as suas habilidades artesanais? Nosso curso online de roupas de crochê é perfeito para você. Para você que não sabe fazer crochê, aqui é a oportunidade de você aprender a fazer crochê do zero. E para você que já sabe fazer esta arte, esta é a oportunidade de desenvolver as suas técnicas aqui no crochê moderno. Venha fazer parte desta comunidade de crocheteiros talentosos. Venha se juntar a nós e descubra a beleza do crochê na confecção de roupas. Não espere mais, inscreva-se hoje mesmo. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e você será direcionado para a página de pagamento. Aqui você terá acesso ilimitado às aulas gravadas para assistir no seu próprio ritmo e no momento mais conveniente para você, além de ter suporte online personalizado para tirar suas dúvidas e receber orientações ao longo do curso. Um material didático completo. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa saber sobre crochê, além de confeccionar roupas incríveis de crochê. Reservei 3 módulos de roupas em crochê para a gente fazer junto. Isso mesmo, no terceiro módulo você vai ver moda praia, você vai fazer biquíni, maiô, saídas de banho. Já no quarto módulo é somente sobre blusas, blusas cropped, blusas de manga, blusas sem manga. E o quinto módulo é somente sobre saias, saias midi, mini saia, além de ganhar 3 bônus. São aulas de 3 shorts diferentes, exclusivos do curso. Enfim, aqui você encontra uma diversidade de conteúdo para desenvolver essa habilidade artística única e apaixonante. Libere o acesso às aulas clicando agora mesmo em Quero Começar Agora, que você será direcionado para a página de pagamento. Aqui é só preencher os seus dados e escolher a forma de pagamento. Lembrando que você pode pagar com mais de um cartão e parcelar em até 12 vezes. Não espere mais, compre agora mesmo o curso online de roupas de crochê e mergulhe no mundo dessa incrível arte têxtil. Aprenda técnicas, crie peças únicas e divirta-se nessa jornada criativa. Aguardo você na área dos membros. Até breve! Mas antes de iniciarmos a confecção da nossa peça, quero convidar vocês a deixar aqui a sua curtida, o seu comentário e também a se inscrever no canal e a me seguir no Instagram no @moçaprendada.arts. Para confeccionar esta peça, vou estar utilizando agulha para crochê, tesoura, fita métrica e fio para crochê. Vou usar aqui este fio da Fiore Euro Roma. Este fio, ele tem a textura número 295 e 500 metros de fio tem este novelo. Aqui, a agulha sugerida pelo novelo, a numeração de agulha é a 2 milímetros, porém eu vou estar usando a 1,75 milímetros, porque eu fiz aqui um pedacinho com fio, com este fio na agulha 2 milímetros e ficou frouxo o meu ponto. Então, por isso que eu vou usar aqui uma agulha de numeração um pouquinho menor, tá? Essa aqui é a cor salmão, número 700. Além desses materiais, você vai precisar também de marcador, tá? Marcador de ponto. Estou aqui com o desenho do nosso top, com as peças que a gente vai estar fazendo para montar ele. Eu separei aqui por etapas, tá? Aqui, veja aqui, a parte do corpinho do top é a parte 1 e 2. Aí, em seguida, vem as laterais, que é a terceira parte, e a parte de baixo, que é a quarta parte, que a gente faz depois que essa parte aqui estiver pronta. Aí, em seguida, vamos fazer as alças e os acabamentos. Veja aqui, vamos fazer 6 peças de triângulo e vamos fazer 2 peças de quadrado. Para todos os tamanhos, são essa a quantidade de peças. O que muda é a quantidade de carreiras. Por exemplo, aqui para o quadrado, para o tamanho P, você vai fazer um número X de carreira, para o tamanho G você já vai fazer algumas carreiras a mais, entenderam? Mas a quantidade de peças e a forma de montar é a mesma. Agora, a gente vai fazer a nossa peça. Vou marcar aqui a sequência em que a gente vai estar trabalhando. A gente vai iniciar fazendo este primeiro triângulo aqui. Então, eu vou colocar aqui número 1. Em seguida, vamos unir esse triângulo a um quadrado. Então, vai ser aqui o número 2.
Agora, vamos unir a outra peça de quadrado na outra lateral do triângulo. Número 3. Veja aqui, fiz aqui, aqui e aqui. Agora, o próximo, depois que estiver pronto essas 3 peças, a gente vai fazer a emenda deste triângulo aqui de cima. Então, ali vai ser a 4ª peça que vamos fazer. Depois de feito essa parte, vamos fazer uma lateral. Vamos fazer aqui a emenda deste triângulo na lateral do quadrado, que vai ser esse de baixo, e em seguida este que vai ser na lateral. Feito aqui essa lateral, vamos passar para a outra lateral. Primeiro a gente finaliza essa parte de peça, tá? Passo aqui para o outro lado, faço primeiro o de baixo e depois o de cima. Depois que estiver finalizado a emenda das peças de triângulo e quadrado, que a gente vai para a próxima etapa, fazendo a parte 3, 4 e as alças. Então, vamos lá iniciar fazendo a nossa primeira peça. Estou aqui com a laçadinha de início pronta e o fio posicionado em mãos. Vou iniciar fazendo 4 correntes. Laço o fio na agulha. Venho aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto nela. Feito isso, agora vou fazer 3 correntes, laço o fio na agulha, viro a minha peça. E aqui nessa alcinha de correntinhas, eu vou fazer 7 pontos altos nela. Feitos 7 pontos, vou laçar o fio na agulha, vou vir aqui, olha, bem aqui no pezinho do ponto em que fiz o ponto alto, tá vendo? Bem aqui no pezinho do ponto alto, insiro a agulha, faço um ponto alto aqui também. Fiquei aqui com um total de 9 pontos, contando com a alcinha de início. Agora, vamos fazer 2 correntes, laço o fio na agulha e viro a minha peça. Venho aqui no mesmo ponto de base da minha alcinha de correntes, bem aqui, e vou fazer mais 2 pontos altos e deixar na minha agulha. Fiz o primeiro, deixei na agulha, agora faço o segundo e deixo na agulha. E fecho tudo junto. Faço agora 2 correntes, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço 3 pontos altos e deixo na agulha, para mim fechar tudo junto depois. Fiz o primeiro, deixei na agulha, laço o fio na agulha, vou no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto, deixo na agulha, laço o fio na agulha, vou no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto e deixo na agulha. Fecho tudo junto. 2 correntes, laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base. Faço aqui 3 pontos altos e deixo na minha agulha para fechar tudo junto. Faço 3 pontos altos no mesmo lugar. Você vai fazer isso em todos os pontos de base aqui da nossa pecinha. Veja que eu tenho 9 pontos de base, então eu tenho que ter 9 grupinhos de pontos deste daqui. Até então eu tenho 3. Eu vou seguir fazendo até ter 9, que é um grupinho de pontos para cada ponto de base. E veja que ao fazer um grupinho de pontos desse, eu faço 2 correntes de separação, que é a correntinha que vai separar um grupinho do outro, tá? Então, fiz o pontinho, 2 correntinhas, lacei o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, faço outro pontinho. Eu vou seguir aqui fazendo isso até ter 9 grupinhos de pontos, aí eu volto com vocês. Estou fazendo aqui o 4º. Chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz já 8 grupinhos de pontos. Venho aqui, fiz 2 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui no meu último ponto de base. Veja que vai ser em cima da minha alcinha de correntes. Então, eu venho aqui em cima, na terceira correntinha, insiro a minha agulha. E faço aqui 3 pontos altos no mesmo lugar e fechar tudo junto. Deixo os 3 pontos na agulha e fecho tudo junto.
Agora vamos fazer a nossa terceira carreirinha de pontos. Faço aqui 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço, ficando assim com um total de 4 correntinhas. Laço o fio na agulha, vira minha peça. Vou vir aqui, né, neste espacinho, que é nessa alcinha de 2 correntes, depois do meu grupinho de pontos, e vou fazer 4 pontos altos aqui neste mesmo espaço. Fiz o primeiro, agora faço o segundo, faço o terceiro e o quarto. Feitos os 4 pontos altos, venho aqui no primeiro ponto alto, insiro a agulha e passo essa alcinha por dentro do ponto. Eu estou fazendo aqui um ponto pipoca, tá? Feito o ponto pipoca, faço agora 3 correntes, laço o fio na agulha e vamos fazer outro ponto pipoca no próximo espaço. Então, eu venho aqui, faço 4 pontos altos no mesmo espaço. Feitos os 4 pontos, venho aqui no primeiro, insiro a agulha e puxo essa alcinha passando por dentro do ponto. Faço agora 3 correntes, laço o fio na agulha, vou para o próximo espaço. Você vai fazer isso em todos os espaços de alcinha de 2 correntes, tá? Todos esses espaços você vai fazer esse ponto pipoca. E entre um ponto pipoca e o outro, você vai fazer 3 correntinhas de separação entre um ponto e o outro. Fiz aqui os meus grupinhos de pontos, um total de 8 pontos pipoca. E para finalizar aqui, eu vou fazer uma corrente e em cima do meu grupinho de pontos da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Pronto. Agora, vamos para a próxima carreira. Vamos fazer a nossa quarta carreirinha. Faço aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço, ficando aqui com 4 correntinhas. Laço o fio na agulha, viro a minha peça. Venho aqui neste primeiro espacinho, no início da carreirinha, e vou fazer aqui 3 pontos altos no mesmo lugar. Feitos os 3 pontos, laço o fio na agulha, vou para o próximo espaço. Olha, depois do ponto pipoca, faço aqui 3 pontos altos. Já fiz aqui 2 grupinhos de pontos altos. A gente tem que fazer 4. Então, agora vamos fazer o terceiro. Eu vou no próximo espaço, faço 3 pontos altos. E agora vamos fazer o nosso quarto grupinho. Venho aqui no próximo espaço e faço 3 pontos altos. Feito isso, feito aqui 4 grupinhos de 3 pontos altos, agora eu vou laçar o fio na 2 vezes e vamos fazer um grupinho de pontos altos duplo. Vamos fazer aqui um ponto leque, sendo que esse ponto leque será composto por 4 pontos altos duplo, 2 correntes e mais 4 pontos altos duplo, tudo no mesmo espaço. Estou finalizando aqui o terceiro ponto alto duplo. Agora vou fazer o quarto. Prontinho, feito aqui os 4 pontos alto duplo, agora eu faço 2 correntes, laço o fio na agulha 2 vezes e faço aqui no mesmo espaço mais 4 pontos altos duplo. Feito aqui o ponto leque, né, com 4 pontos altos duplo para cada lado, agora vamos fazer os grupinhos de pontos altos aqui no lado esquerdo, da mesma maneira e com a mesma quantidade de pontos que fizemos do lado direito. Laço o fio na agulha, venho aqui no próximo espaço, faço 3 pontos altos no mesmo espaço, fazendo assim o meu primeiro grupinho de pontos altos. Fiz aqui os 3 pontos, laço o fio na agulha, vou para o próximo espaço, faço o segundo grupinho de 3 pontos altos.
Fiz o segundo grupo, agora vou fazer o terceiro grupinho de 3 pontos altos. Fiz o terceiro grupinho, agora vou fazer o quarto, olha. Depois do ponto pipoca, aqui na alcinha de correntes, faço 3 pontos altos no mesmo espaço. Feitos os 3 pontos, agora faço uma corrente, venho aqui na terceira correntinha dessa alcinha de correntes e faço um ponto alto. Pronto. Finalizei aqui a minha carreirinha. Agora vamos fazer a quinta carreira. Faço aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço, ficando aqui com 4 correntinhas. Laço o fio na agulha, vira minha peça. E agora eu vou pular um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Fiz aqui o meu primeiro ponto bloquinho. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço um ponto alto. Eu vou seguir fazendo desta forma até chegar lá em cima na alcinha de 2 correntes. Veja que faço uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo ponto faço um ponto alto. Este é o nosso ponto bloquinho. Você vai seguir fazendo até chegar aqui nessa alcinha de 2 correntes. Chegando aqui na alcinha de 2 correntes, veja que eu vou pular um ponto e o ponto alto eu vou fazer aqui na alcinha de 2 correntes. Eu fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos bloquinhos. Agora aqui vamos fazer uma corrente e um ponto alto na alcinha, 2 correntes, mais um ponto alto aqui, uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Veja. Agora vamos voltar fazendo pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Vamos seguir fazendo os nossos pontos bloquinho. E aqui do lado esquerdo tem que ter a mesma quantidade de pontos que o lado direito, tá? Estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer uma corrente, vou pular uma correntinha e na próxima correntinha faço um ponto alto nela. Fiquei aqui com um total de 9 pontos bloquinhos, tá? A partir daqui tenho 9 pontos, aí vem este pontinho e depois dele até aqui também tenho 9 pontos bloquinhos. Agora vamos fazer a nossa sexta carreira. A partir de agora, a gente vai seguir intercalando uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto bloquinho, tá? Vamos lá para a nossa próxima carreira. Faço aqui 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço. Laço o fio na agulha, viro minha peça. Venho aqui no espaço, faço um ponto alto. Vou agora em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Aqui a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, fazendo um ponto alto em cima do ponto alto e um ponto alto no espaço, tá? A gente vai fazer dessa maneira até chegar aqui na alcinha de 2 correntes. Lembrando que a gente inicia com 4 correntinhas, tá? E não com 3. Fiz aqui meus pontos altos até chegar aqui na alcinha de 2 correntes. E aqui eu vou fazer agora 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Feito isso, agora sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui, olha, no último espaço. Estou chegando aqui no final da carreira. Vou vir aqui, olha, já fiz aqui o ponto alto no espaço,
Agora eu vou fazer uma corrente e um ponto alto na terceira correntinha. Pronto, finalizei aqui a minha carreirinha. Agora, a próxima carreira vai ser a última carreira para o tamanho P. Então, você vai esperar um pouquinho. Se você estiver fazendo o tamanho P, você vai esperar um pouquinho, porque a última carreira você vai fazer ela pontos bloquinho, porém você vai iniciar ela de uma forma diferente, tá? Então, por isso que você vai esperar. Porque como eu estou fazendo tamanho médio, aí eu vou fazer mais duas carreiras ainda. Vou fazer mais uma de ponto quadradinho e mais uma de ponto alto. Aí, se você estiver fazendo tamanho G, você vai repetir isso aqui por mais duas vezes. Se você estiver fazendo tamanho G, você vai fazer mais uma de ponto bloquinho, uma de ponto alto, uma de ponto bloquinho e a última de ponto bloquinho, você vai fazer ela diferente também, tá? Que vai ser da mesma maneira, para todos os tamanhos, a última carreira vai ser igual. Veja também uma coisa, para o meu ponto, 7 carreiras é suficiente para o tamanho P, tá? Veja que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a última carreirinha, que vai ser a próxima, é suficiente para o tamanho P. Eu vou mostrar para vocês a medida. Olha aqui, olha a parte da base, vai estar medindo até agora 12 centímetros. E a altura, 7,5. Então, se a sua peça está menor do que essa, eu sugiro que você faça mais uma de ponto bloquinho, uma de ponto alto e depois a última de ponto bloquinho. Talvez vai ficar um pouquinho maior, tá? Só que daí você escolhe, ou você faz ela apertadinha, ou você faz ela mais frouxinha. Então vamos lá, eu vou seguir aqui fazendo mais essa sequência aqui, fazendo uma de ponto bloquinho e uma de ponto alto, dessa mesma maneira em que fiz aqui, porque eu estou fazendo tamanho médio. Então, eu inicio aqui fazendo 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço. Laço o fio na agulha, viro minha peça. Pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. Eu vou seguir aqui fazendo essas duas carreirinhas, tá? Igualzinho eu fiz aqui, repetindo elas. E aí eu volto com vocês, com elas prontas, pra gente só fazer a última carreira junto, tá bom? Lembrando que essas duas próximas carreiras que eu vou fazer, que é de ponto bloquinho e a de ponto alto, vai ter mais pontos do que essa daqui, tá? Porque a gente está trabalhando com um aumento aqui no final, aqui em cima. Então, ela vai ter mais pontos do que essas outras anteriores que a gente já fez. Fiz aqui este lado de ponto bloquinho até chegar aqui na minha alcinha de 2 correntes. E aqui não sobrou ponto de base. Veja que o último ponto alto ficou em cima do último ponto de base deste lado, antes da alcinha de 2 correntes. Então aqui eu vou fazer da seguinte forma, uma corrente, venho aqui no espaço, faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo espaço, 2 correntinhas, um ponto alto no espaço, uma corrente, um ponto alto no espaço. Olha como ficou. Agora, vamos fazer uma corrente e aqui no primeiro ponto de base, que é igual aqui, veja que no último ponto de base ficou um ponto alto em cima. Então, aqui a gente tem que iniciar com um ponto alto no primeiro ponto de base, para que fique com a mesma quantidade de pontos bloquinhos deste lado esquerdo que o lado direito. Aí, depois disso, eu sigo fazendo uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Fiz aqui as outras 2 carreirinhas, fiquei com um total de 8 carreiras aqui para minha peça. Ela está medindo, até agora ela está medindo
15,5 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Agora vamos fazer a nossa última carreirinha, que todos os tamanhos devem terminar com essa última carreira desta forma. Você vai fazer 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço, ficando com 4 correntinhas. Laço, fio na agulha, vira minha peça. Venho aqui no espaço, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Você vai seguir fazendo assim até chegar na alcinha de 2 correntes aqui na parte de cima. Fiz aqui a minha carreirinha de ponto bloquinho e aqui veja que vai sobrar um ponto de base. Já fiz a correntinha. Agora eu venho aqui na alcinha de 2 correntes, faço 4 pontos altos. Feito aqui os 4 pontos altos, agora faço 2 correntes, laço o fio na agulha e faço mais 4 pontos altos aqui no mesmo espaço. Fiz aqui os meus pontos. Agora vamos fazer os pontos bloquinhos. Uma corrente, veja que a gente pulou, que sobrou o último ponto aqui, certo? A gente não fez ponto alto nele. Então aqui a gente vai pular também o primeiro ponto e no próximo fazer ponto alto. E sigo fazendo uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço um ponto alto. Até chegar aqui no espaço, olha, no final da carreira. Prontinho, fiz aqui os pontos bloquinho e fiz o último ponto alto aqui no espaço. Agora faço uma corrente, venho aqui na terceira correntinha de baixo para cima e faço um ponto alto nela. Finalizei aqui a pecinha de triângulo do meu tamanho médio. Agora eu vou mostrar a medida para vocês. A base dela ficou medindo. Veja que eu meço com a fita métrica em pé, tá? Olha, ficou medindo 18 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. Agora vamos fazer a nossa última carreira em ponto baixo aqui, porque é nessa carreira de ponto baixo que a gente vai fazer a união de uma peça na outra, tá? Fazer a costura unindo as 2 peças. Então, vou iniciar fazendo uma corrente, viro a minha peça e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até que chegue aqui no canto, nessa alcinha de 2 correntes. Fiz aqui os meus pontos baixos, um total de 38 pontos. Agora aqui nessa alcinha de 2 correntes, eu vou fazer 7 pontos baixos nela. Feito aqui os pontos baixos, eu vou agora no quarto e coloco um marcador. Daqui, do ponto depois do marcador até chegar aqui embaixo, eu tenho um total de 41 pontos. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui do lado esquerdo. Faço um ponto baixo para cada ponto de base. No final, eu vou ter um total de 41 pontos, contando a partir desse ponto depois do marcador, até chegar aqui no final da carreira. Fiz aqui essa lateral, estou chegando aqui no final da carreira, fiz já um ponto baixo no espaço, agora venho na terceira correntinha de baixo para cima, faço um ponto baixo. Finalizei aqui essa lateral com um total de 41 pontos, sem contar com o ponto do marcador, tá? É o ponto depois do marcador até aqui no final da carreira.
Agora, eu vou fazer uma corrente e estender a alça. Eu vou estender bastante o fio, o suficiente para mim fazer a costura deste lado e deste lado, tá? Dos dois lados. Então, eu vou separar aqui mais ou menos uns 50 centímetros de fio. Prontinho, aqui está a minha sobra de fio que eu deixei para fazer a costura e aqui está a minha peça. Eu vou fazer mais 5 peças dessa daqui, né? Porque é um total de 6 peças de triângulo. Veja aqui, são 6 peças de triângulo e 2 de quadrado. Agora, eu vou mostrar para vocês como fazer o quadrado. Para fazer o quadrado, a gente vai fazer aqui 6 correntinhas. Vai voltar aqui na primeira corrente e fazer um ponto baixíssimo. Agora faço 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio na agulha e vou fazer 15 pontos altos dentro deste círculo. Fiz aqui 15 pontos altos, mais a alcinha de início, fiquei com um total de 16 pontos aqui neste círculo. Venho aqui na terceira correntinha, de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo, unindo a volta. Vamos fazer a segunda volta agora. Faço aqui 2 correntes, laço o fio na agulha e no mesmo ponto de base dessa alcinha de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz o primeiro e deixei na agulha, laço o fio na agulha, faço o segundo ponto alto e deixo na agulha para fechar tudo junto. Feito isso, faço 2 correntes e vamos agora para o próximo ponto de base. Faço aqui 3 pontos altos, deixo na agulha para fechar tudo junto. E agora, fecho tudo junto. Faço 2 correntes. Você vai fazer esses pontinhos por todos os pontos de base. Veja que a gente tem 16 pontos de base, então a gente vai ficar com 16 grupinhos de pontos deste daqui, tá? Outra coisa, entre um grupinho e o outro de pontos tem 2 correntinhas de separação. Então, você faz o ponto e fecha o ponto, em seguida 2 correntes. Laça o fio na agulha, vai no próximo ponto de base, faz 3 pontos altos e deixa na agulha. E agora fecha tudo junto. Feito aqui o último ponto, agora eu vou fazer 2 correntes, venho aqui em cima do primeiro pontinho, olha, e faço um ponto baixíssimo, unindo a volta. Finalizamos a segunda volta. Vamos para a terceira agora. Para a terceira, você vai vir aqui no próximo espaço, tá? Que é na alcinha de 2 correntes, vai puxar uma laçada e fazer um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer ponto pipoca. Vamos fazer aqui 3 correntes e mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Feito isso, venho aqui venho aqui na alcinha de correntes, na terceira correntinha aqui em cima, insiro a agulha e puxo essa alcinha passando por dentro dela. Fiz o meu primeiro ponto pipoca. Faço agora 3 correntes, laço o fio na agulha, pulo o pontinho no espaço, depois dele, faço 4 pontos altos pra gente fazer o ponto pipoca. Venho aqui no primeiro ponto, insiro a agulha e puxo essa alcinha passando por dentro dele. Faço 3 correntes. Você vai fazer esses pontos pipoca com 3 correntinhas de separação entre um ponto e o outro por toda a volta. Feito aqui os pontos pipoca por toda a volta, já fiz as 3 correntes e agora eu venho aqui, olha, no fechamento do meu ponto pipoca aqui atrás, faço um ponto baixíssimo aqui neste ponto para unir a volta. Pronto, finalizamos aqui a nossa terceira volta de pontos. Agora vamos transformar esse círculo em um quadrado.
Vamos fazer da seguinte forma agora. Venho aqui na próxima alça, faço um ponto baixíssimo nela. 3 corrente. E faço agora mais 2 pontos altos neste mesmo espaço. Ficando aqui com um grupinho de 3 pontos. Laço o fio na agulha, vou para o próximo espaço. Faço mais 3 pontos altos. Laço o fio na agulha, vou para o próximo espaço. Faço 3 pontos altos. Feito isso, vou laçar o fio na agulha 2 vezes, vou vir no próximo espaço e vou fazer um ponto leque. Este ponto leque será composto por ponto alto duplo. 3 pontos alto duplo para cada lado, tá? Então, eu faço aqui 3 pontos altos duplo, 2 correntes e mais 3 pontos altos duplo no mesmo espaço, formando assim o meu ponto leque. Vocês vão ver que esse ponto leque vai ser um canto da nossa peça, veja só, tá? Agora vamos fazer uma sequência de 3 grupinhos de 3 pontos altos, igual fizemos aqui. Venho aqui no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Vou no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Estou fazendo agora o meu segundo grupinho de 3 pontos altos. Laço o fio na agulha, vou no próximo espaço, faço o terceiro grupinho de 3 pontos altos no mesmo espaço. Feitos os 3 grupinhos de 3 pontos altos, agora eu vou fazer um canto, que é o meu ponto leque, sendo que esse ponto leque é feito em ponto alto duplo. Você faz 3 pontos altos duplo, 2 correntes e mais 3 pontos altos duplo no mesmo espaço. Feito aqui o canto, agora vamos fazer 3 sequências de 3 pontos altos em cada espaço e depois um canto. Depois, sequência de 3 pontos altos, 3 grupinhos de 3 pontos altos e depois o outro canto, tá? Veja como ficou este lado e você vai seguir desta maneira, nesta sequência, até chegar aqui no final da volta. Prontinho, olha, fiz a minha sequência por toda a volta, finalizei aqui com o meu ponto leque e agora eu vou vir aqui na terceira correntinha de baixo para cima, nessa alcinha de início e fazer um ponto baixíssimo, unindo a volta. Veja que o nosso círculo virou um quadrado. Agora, a gente vai fazer aqui uma carreira de ponto bloquinho. Vamos fazer 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço. Laço o fio na agulha, pulo um ponto, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. E vou seguindo fazendo desta maneira os meus pontos bloquinho até chegar aqui no canto, nessa alcinha de 2 correntes. Chegando aqui no canto, sobrou um ponto de base. Agora eu vou fazer um ponto alto aqui na alcinha de 2 correntes, uma corrente, mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Faço agora 2 correntes, venho aqui no mesmo espaço, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Veja aqui, todos os cantos você vai fazer desta forma, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Feito isso, aí você vai fazer uma corrente, vai pular um ponto de base, no próximo vai fazer um ponto alto. Veja aqui na minha carreirinha, no último pontinho aqui, olha, sobrou um ponto de base antes da corrente. Então, quando você vai iniciar, é a mesma coisa. Você vai deixar um ponto de base sobrando para no próximo fazer um ponto alto. E sigo fazendo aqui os meus pontos bloquinhos até chegar aqui no outro canto. Chegando aqui no outro canto, já fiz uma corrente,
veja que sobrou um ponto de base, igual aqui do outro lado. Aí você vem aqui, agora eu venho aqui na alcinha de duas correntes, faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Todos os cantos você tem que fazer assim, tá? Agora faço uma corrente, pulo o primeiro ponto de base, no próximo faço um ponto alto. E vou seguindo fazendo meus pontos bloquinho. Eu vou fazer aqui a volta desta forma que eu mostrei para vocês, seguindo esta sequência e volto com ela prontinha pra gente ir para a próxima voltinha. Fiz aqui o canto, o último canto, em uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, veja que vai sobrar um ponto de base e o próximo já vai ser a minha alcinha de início. Venho na terceira correntinha, de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo, unindo a volta. Finalizei aqui mais uma volta na nossa peça. Agora a próxima carreira será de ponto alto. Chegamos naquela parte em que a gente intercala uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto bloquinho, tá? Vamos lá. Vou fazer agora 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio na agulha, vou aqui no espaço, faço um ponto alto. Venho em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Vou seguindo assim, fazendo um ponto alto no espaço e um ponto alto em cima do ponto alto, até chegar aqui no canto, na alcinha de duas correntes. Chegando aqui no canto, veja que fiz um ponto alto para cada ponto. Aqui no canto, eu laço o fio na agulha 2 vezes e vou fazer um ponto leque com ponto alto duplo. Faço aqui 3 pontos altos duplo no espaço, né? Nessa alcinha de duas correntes. Em seguida, faço 2 correntinhas, laço o fio na agulha 2 vezes e faço mais 3 pontos altos duplo neste mesmo espaço. Feito aqui o ponto leque, agora a gente segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no outro canto, nessa outra alcinha de duas correntes. Cheguei aqui no outro canto, faço aqui um ponto leque com ponto alto duplo. Todos os cantos você faz da mesma maneira, tá? Você faz aqui 3 pontos altos duplo na alcinha de duas correntes, 2 correntes e mais 3 pontos altos duplo na alcinha de duas correntes. Feito aqui o canto, agora sigo fazendo um ponto alto normal, tá? Não é ponto alto duplo, para cada ponto de base até chegar no outro canto. Quando chegar aqui neste canto, farei ponto leque desta maneira. Faço aqui, aí sigo fazendo essa sequência até o final da volta. Feito aqui a volta, agora eu vou unir ela fazendo um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha dessa alcinha de início, bem aqui em cima. Pronto. Para quem estiver fazendo tamanho P, a próxima carreira você vai esperar para fazer junto comigo, tá? Porque como lá naquele triângulo a gente fez a última carreira de uma maneira diferente, né? Que é a nossa carreira de ponto bloquinho. Aqui também, para todos os tamanhos, a última carreira ela é feita da mesma forma. Como eu estou fazendo tamanho médio, ainda falta fazer mais uma carreira de ponto bloquinho e mais uma carreira de ponto altos igual eu fiz aqui, tá bom? Vou mostrar o tamanho para você, vou mostrar a medida para vocês. Veja só. Está com 11 centímetros o nosso quadrado, tá? Veja. E de ponta a ponta está medindo 14 centímetros, da maneira aqui diagonal. E 11 centímetros nessa parte aqui quadradinha, nessa parte reta. Vou fazer aqui mais 2 carreirinhas, como eu estou fazendo o tamanho médio, eu vou fazer mais uma carreira de ponto bloquinho igual a esta, e em seguida uma carreira de ponto alto igual a esta, para daí depois eu volto com vocês para a gente fazer a última carreira juntos, que vai ser a nossa carreira de ponto bloquinho, tá? Quem estiver fazendo o tamanho G e GG, você vai fazer 4 carreiras, sendo uma de ponto,
sendo 2 de ponto bloquinho e 2 de ponto alto, intercalando elas, tá? E o tamanho GG serão 6 carreiras, tá? Sendo 3 de ponto bloquinho, 3 de ponto alto, intercalando elas. Eu estou fazendo o tamanho médio, então eu vou fazer apenas mais 2, tá? Uma, sendo que a próxima será em ponto bloquinho, e depois de ter feito a carreira de ponto bloquinho, aí eu faço a próxima carreira em ponto alto. Chegando aqui no canto, você vai fazer um ponto leque da seguinte forma. Vai laçar o fio na agulha, fazer 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Veja que agora o nosso ponto leque, ele é composto por 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui no outro canto, onde você vai fazer um ponto leque igual a este. Todos os cantos, a gente vai fazer ponto leque desta maneira aqui, tá? Veja que o nosso ponto leque não tem 3 pontos altos e nem é em ponto alto duplo. É apenas 2 pontos altos e é pontos altos normal. E é pontos altos simples. Fiz aqui um ponto alto para cada ponto e cheguei no canto. Aí aqui eu vou fazer o meu ponto leque. Faço aqui 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou seguir repetindo essa sequência por toda a volta, até chegar aqui no final dela. Cheguei aqui no final da volta, vou vir aqui na minha alcinha de início, na terceira correntinha aqui em cima e fazer um ponto baixíssimo unindo a volta. Para quem estiver fazendo o tamanho P, você vai parar agora e aguardar eu fazer a última carreira para você fazer a próxima carreira igual, tá? Lembrando que a gente continua fazendo a última carreira da mesma forma que fizemos lá no triângulo, fazendo elas iguais para todos os tamanhos, tá bom? Aí, eu vou seguir repetindo ainda, porque eu estou fazendo o tamanho médio, vou repetir essa carreirinha e esta carreirinha, tá? Uma carreira de ponto quadrado e uma carreira de ponto alto. Aí, depois eu volto com vocês, com elas prontas, pra gente fazer a última carreirinha de ponto bloquinho juntos, tá bom? Para o tamanho G, você vai repetir essa sequência por 2 vezes, fazendo uma carreira de ponto bloquinho, uma carreira de ponto alto. Em seguida, uma carreira de ponto bloquinho, uma carreira de ponto alto. Para o tamanho GG, você vai repetir essas 2 carreirinhas por 3 vezes. Como eu estou fazendo o tamanho médio, eu vou repetir apenas uma vez, tá? Vou mostrar para vocês a medida que está minha peça até agora. 11 centímetros de largura e os cantos, de um canto até o outro canto, 13 centímetros e meio. Chegando aqui, fiz aqui a lateral em ponto alto, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui na alcinha de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. E agora é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto até chegar aqui no outro canto. Eu vou seguir fazendo aqui a minha volta, volto com vocês com ela prontinha. Fiz aqui a volta, olha como ficou. Agora vamos fazer a nossa última carreira. Depois de ter feito a união da volta, eu vou vir no próximo ponto de base e fazer um ponto baixíssimo. 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço. Laço o fio na agulha, pulo um ponto, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço um ponto alto. Vou seguir fazendo isso até chegar aqui no canto, nessa alcinha de 2 correntes. Chegando aqui no canto, veja que eu fiz os meus pontos bloquinho, fiz uma correntinha, vai sobrar um ponto de base aqui. E vou fazer aqui no espaço 2 pontos altos, porque eu vou fazer agora o meu ponto leque. 2 correntes e mais 2 pontos altos, no mesmo espaço. Uma corrente
laço o fio na agulha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço um ponto alto. Aí, em todos os cantos a gente vai fazer dessa forma aqui, tá? E nas partes retas faremos assim. Prontinho, finalizei aqui a minha volta. Olha, já fiz aqui a união da carreira. Agora a gente vai fazer uma carreirinha por toda a volta de ponto baixo, porque é com essa carreirinha de ponto baixo que a gente vai unir uma peça na outra, tá? Então eu faço uma corrente, vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Faço ponto baixo em cima do ponto alto e um ponto baixo no espaço. Até chegar aqui no canto, olha, onde a gente vai fazer na alcinha de 2 correntes. Fiz aqui esse pedaço, cheguei aqui no canto, vou fazer 3 pontos baixos aqui para o canto. E no segundo ponto baixo eu vou colocar um marcador. Porque no segundo ponto é o que vai ficar no meio, né? Então eu coloco o marcador nele. E agora sigo fazendo todos os cantos, eu vou fazer 3 pontos baixos. E no segundo eu coloco a marcação. E nas partes retas, faço um ponto baixo em cima do ponto alto, um ponto baixo no espaço. E vou seguindo dessa maneira, fazendo toda a volta. Fiz aqui os pontos baixos em todas as laterais. Veja aqui, no ponto depois do marcador, até chegar nesse ponto antes do marcador, temos 41 pontos. E nas outras laterais, a mesma coisa, tudo com a mesma, os 4 lados com a mesma quantidade de pontos, sem contar com o ponto do marcador, tá? Aí aqui para fazer a união, eu fiz aqui o ponto baixo no último espaço e veja que aqui já é a alcinha de correntes que a gente iniciou a volta. Então daqui, ó, eu estendo um pouco a alça e corto o fio. Com o fio cortado, eu venho aqui no próximo ponto baixo, ó, aqui é a alcinha de início, venho no ponto baixo, insiro a minha agulha de lado, tá? De frente para trás e puxo essa alcinha, trazendo para frente. E agora, eu venho aqui neste ponto, olha, vou inserir a minha agulha de baixo para cima entre as 2 alcinhas do ponto de base, olha, ela fica entre as 2. E vou puxar essa alça aqui, passando ela por dentro deste ponto. Assim, a nossa emenda fica invisível, olha. Agora eu venho aqui no ponto anterior, insiro a agulha de trás para frente, de lado, e puxo essa alcinha para trás. Pronto, depois eu faço o arremate dessa ponta desse fio. Agora, a gente vai fazer outra peça igual a esta. Lembrando que são 2 quadrados. Veja, a gente fez uma peça, né, de quadrado, que está aqui. E agora a gente vai fazer a outra peça do quadrado. Veja que são 2 peças de quadrado e 1, 2, 3, 4, 5, 6 peças de triângulo, tá? Finalizei de fazer as peças, agora vamos montar, vamos fazer a costura. Para fazer a costura, vou estar utilizando agulha de tapeceiro. Vamos iniciar costurando os quadrados no triângulo. Veja só, peça 1, 2 e 3. Posiciona aqui o quadrado, um triângulo e os quadrados nas laterais. Vocês fiquem atentos para que não fique do lado avesso, fica tudo de frente, tá? Para você saber se está de frente, é só ver se está com o ponto pipoca para cima. Agora, a gente vai fazer a costura das laterais aqui. Veja que cada lateral dessa tem 41 pontos, tá? Um ponto após o marcador, até chegar no outro ponto antes do marcador. Mesma coisa aqui no triângulo. Do ponto depois do marcador até embaixo tem 41 pontos. Eu vou unir aqui, olha, os pontos. Eu vou unir aqui, ó, o ponto do marcador. Vou passar o marcador aqui no triângulo. Veja que no ponto de base, onde estava o marcador, eu insiro aqui o marcador, unindo essa peça.
Agora eu vou fazer a costura dessas duas peças. Depois eu retiro essa marcação aqui e prego essa outra pecinha aqui para mim costurar essa outra lateral, tá? Veja que o fio aqui da peça do quadrado está para a lateral, então eu não vou usar ela. Está para a outra lateral, então eu não vou usar ela. Eu vou usar aqui o fio do triângulo, porque está embaixo, olha, vai dar certinho para fazer a costura aqui. A costura vamos fazer da seguinte forma. Eu venho aqui neste ponto, depois da marcação, veja aqui, temos dois fios no ponto de base. Temos um direcionado para cima e um direcionado para baixo. Eu vou passar a agulha aqui, ó, pegando esse que está direcionado para baixo. Veja só. E puxo. Agora eu venho aqui no meu triângulo e vou da mesma forma. Vou no próximo ponto de base, ó. Veja só. Tem um fio que é posicionado para cima e o outro que é para baixo. Agora, aqui no triângulo, eu pego o fio de cima. Então, veja bem que a gente está fazendo, olha. Na peça do quadrado, a gente deixa... Veja só, nas duas peças, quando você faz a costura, você deixa o fio da parte de cima à mostra. Você não pega ele, ó. Aqui, ele vai ficar para cima, ó. Vai ficar todos vão ficar sem usar, tá? Igual aqui. E aqui no triângulo é a mesma coisa. A gente só vai pegar os de baixo, para que os de cima fiquem à mostra, tá? Então, passei aqui o fio na peça do triângulo, agora venho aqui no quadrado, no próximo ponto de base, olha, pego, insiro a agulha, pegando apenas o fio de baixo do ponto de base, daqui do ponto baixo. Agora venho aqui no triângulo, no próximo ponto de base, ó, insiro a agulha, pegando apenas um fio. Tá? Você vai fazer isso até chegar lá em cima no marcador. Até chegar aqui, olha. Olha só, vou puxar aqui o fio para vocês verem como é que vai ficar. Viu? Aí a gente vai fazendo desta maneira. A união das duas peças. Olha como que fica. Bem costuradinho, tá vendo? Meu grupo VIP Encontro das Crocheteiras já está disponível. Aqui você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além de poder tirar dúvidas na hora da confecção da sua roupa em crochê. Isso mesmo, tudo isso por apenas R$ 47,00. Venha fazer parte desta comunidade e, além disso, você vai poder interagir com crocheteiras de todos os lugares. Clique no link que está na descrição do vídeo e venha fazer parte do meu grupo VIP. Aguardo você do outro lado. Chegamos ao final da primeira parte da nossa aula e daremos continuidade com a confecção da nossa peça na parte 2.